Então, pessoal, boa tarde, né? Qual que é a minha ideia de hoje, né? Como nós estamos aqui discutindo a questão do material didático em filosofia, né? E eu sempre peço para que vocês reflitam sobre que filosofia é essa que vocês querem ensinar, né? Qual a definição de filosofia que vocês têm, né? Quais temas, trabalhos, problemas filosóficos, filósofas, que você acha interessante para você trabalhar com seus alunos e alunas a partir dessa definição de filosofia que vocês têm, né? E como você vai trabalhar isso, né? E com quais elementos didáticos, né? Com imagens, com vídeos, com quadros, com texto filosófico, com debates, com rodas de conversa, com pesquisas, com experimentação, com aula expositiva, com prova, enfim. Quais são os seus recursos didáticos, né? Eu acho que essas três questões deveriam ser norteadoras, né? Deveriam ser guias, deveriam ser o caminho, melhor do que norte, né? O caminho para vocês pensarem um material didático. E aí, hoje, já é um subtema dentro dessa perspectiva. Qual subtema? Aquele tema que fala sobre a tradição filosófica. Quais são os nossos referenciais para o ensino de filosofia? Né? Quais são o que é aquilo que a gente está trazendo para o ensino de filosofia que a gente quer no nosso material didático? E como nessa história o privilégio é pela figura do filósofo branco europeu, eu resolvi fazer duas aulas nos quais essa figura maior de alguma forma é questionada. Seja pela matriz étnica, que é o tema da aula de hoje, seja pela matriz de gênero, que é na próxima aula. O que eu gostaria então com essas duas problematizações é tentar de alguma forma problematizar os referenciais teóricos que vocês vão trazer de história da filosofia para o material de vocês, a partir da perspectiva de uma filosofia que não é eurocêntrica, iniciada na Grécia pelo milagre grego, e também aquela que abre espaço para as filósofas. Essas aulas foram pensadas principalmente a partir de uma observação do material didático que existe até então, que tem uma predominância muito grande de alguns nomes da história da filosofia, né? Faz parte dessa pesquisa, até uma pesquisa que eu fiz recentemente, na época que eu montei esse curso, que existiam nomes ali como Aristóteles, Platão, Descartes, Kant, Nietzsche, Hegel, Hume, Hobbes, como Freud, Nietzsche, como nomes que são aqueles que mais aparecem. Todos os livros de filosofia têm pelo menos em torno de 13 nomes. Todos eles brancos, todos eles europeus, todos eles homens. Então, a ideia era fazer uma espécie de provocação sobre que história nós estamos contando para os nossos alunos acerca dessa questão da filosofia. E se a gente realmente depende também de contar essa história, né? É uma forma de questionar até também a necessidade de contar ou não a partir dessa perspectiva, né? E aí eu selecionei para vocês dois textos. No fim, um se mostrou de fácil acesso, porque eu mesmo encaminhei o PDF para vocês, que é o Tabu da Filosofia, que é um texto curto, publicado por aquela revista Filosofia, eu acho que chama, que ela inclusive é uma revista que chegou nas escolas uma época, talvez o Marcos que voltou aqui para a aula agora deve se lembrar dessa época. Tinha uma época que o governo do estado, acho que o governo do Serra, fez um acordo com a Scala Editora e essa revista chegou aí às escolas. Foi lá que eu peguei, quando eu estava no ensino médio eu peguei essa revista na escola. Então é um artigo de revista que tem ali 6, 7 páginas, né? Mas o professor Renato Nogueira, que é um professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, tem uma larga produção sobre filosofia africana
e tem também essa reflexão sobre a Lei 10.639, que é aquela que instituiu o ensino da história e do pensamento africano e afro-brasileiro, né, no ensino brasileiro. E a filosofia não poderia ficar de fora, por isso que ele criou essa obra que eu recomendo que vocês... Eu acho que, falei para o Murilo da outra vez, talvez o Christian, que chegou agora aí, boa tarde Christian, e o Marcos tenham encontrado nas escolas dele, porque eu também acho que essa obra foi distribuída nas escolas, às vezes nas salas de leitura das escolas de vocês, tem essa obra do Renato Nogueira. É uma obra pequenininha, tem 100 páginas no máximo, que é o Ensino de Filosofia, a Lei 10.639. E por fim o link que eu tinha deixado do Scribd, eu vi que ele caiu, não existe mais, né? Então a aula de hoje está baseada em algumas coisas que ele diz nessa obra, que expande um pouco as referências que tem no Tabu da Filosofia, mas só com o Tabu da Filosofia a gente já teria um pouco de material então para reflexão do dia de hoje, né? Então, brevemente, só para ser repetitivo, mas só para situar o Marcos e o Christian, a ideia era refletir hoje sobre uma dimensão do material didático que é o recurso à tradição filosófica, aos filósofos e filósofas do passado, né? E do presente também, obviamente. Tem alguns que estão vivos aí, né? Às vezes você pode usar alguns deles. E a forma como a gente dá acesso a eles e a centralidade que a gente daria a algumas personalidades, né? E aí nós temos uma predominância do material de filósofos europeus, brancos e homens, né? O que deixa a filosofia de outras matrizes étnicas e a filosofia feminina de fora. Por isso que as aulas de hoje e de manhã não, de semana que vem, eu vou tentar trazer um pouco um outro olhar para a tradição filosófica. Então a ideia é um pouco essa, né? É trazer um outro olhar para a reflexão filosófica que nós estamos fazendo aqui para pensar o material didático. O microfone, professor. Opa, por que será que ele caiu? Para outras referências para a gente pensar o material didático, portanto. E também não é para vocês se sentirem assim, tenho que usar isso no meu material. Não, é mais uma provocação no sentido de você se incomoda, né? Existem outras possibilidades de ensinar sobre a origem da filosofia sem ser pela interpretação, pela noção de originalidade grega, né? E existem outras formas de pensar e trabalhar com as mulheres filósofas, né? Com as filósofas, né? Sem ser com as questões de gênero apenas, né? Porque muitas vezes se recorre às filósofas mulheres apenas para elas falarem sobre a questão feminina, de gênero, de ser mulher, né? E não por outros temas, né? Então, é meio que uma provocação, né? E o Renato Nogueira nos inspira nessa provocação, porque ele é bem provocativo nesse tema do tabu da filosofia, né? Não sei se deu também para o Christian e para o Marcos lerem esse texto. Espero que sim, para poderem também dialogar. Então, a minha ideia é expor algumas ideias aqui e ouvi-los também sobre o que vocês estão sentindo, porque muitas das informações que o Renato Nogueira nos traz, às vezes durante a graduação a gente não tem, né? Então, às vezes é um choque, né? A gente até às vezes alguns podem até ter uma resistência, né? A compactuar, né? A passar a pensar a partir dos referenciais que ele está trazendo, né? Eu não sei a posição de vocês. Estamos aqui para dialogar sobre isso, né? Então eu vou primeiro colocar aqui o que esse pensador, o Renato Nogueira, até recomendo que vocês procurem. O Renato Nogueira tem uma extensa obra que vai desde podcasts, ele falando sobre amor, amizade, num estilo que eu entendo que ele tenta ir para a grande mídia e falar de filosofia, até coisas bem interessantes como... pode falar aí, Christian. Você tem que escrever aí? Você está sem microfone? Pode escrever no chat aí que eu enuncio aqui em voz alta. O Renato Nogueira tem uma produção, por exemplo, que é de livros infantis, que eu acho bem interessante.
livros infantis com protagonistas negros, né, que é bem interessante. E ele, então, ele tem aí, né, nesses dois textos, o Tabu da Filosofia, que é o que ficou bem acessível a vocês, e o Ensino de Filosofia, Lei 10.639, que eu recomendo que vocês procurem e tentem entender, né, ler e interagir, né, ele apresenta um problema filosófico para a gente pensar, né? Por que não questionamos a originalidade grega da filosofia? É aí que reside o cerne da questão do tabu, né? A filosofia se arroga como característica a crítica e o questionamento, né? E aí essa imagem da originalidade grega é uma das imagens que não tem sido muito questionada por esse espírito filosófico, né? Então ele começa com essa fina ironia, né? E também a partir da proposição da Lei 10.639, como ensinar a filosofia em sintonia com essa lei. Então, a obra do Tabu, ela mais questiona a originalidade grega. E a obra O Ensino de Filosofia, Lei 10.639, ela apresenta todo o questionamento, mas ela também é muito propositiva sobre caminhos possíveis para pensar um ensino de filosofia a partir da referência da Lei 10.639. E ele começa apresentando aí dados concretos que ele pesquisou em pesquisas aí durante 5 anos, de 2013 a 2008, na UFRJ e na USP. Ele constatou que nenhuma monografia, dissertação, tese abordava o tema étnico-racial na filosofia. E que ele também notava a ausência de material didático e paradidático que promovesse a filosofia para a educação de relações étnico-raciais. Ele apresenta esses dados na obra O Ensino de Filosofia, Lei 10.639, que naquele momento que ele produziu, ela tinha assim uma produção que não existia produção. Hoje em dia eu acredito que exista um pouco mais do que naquela época. Eu diria que um outro nome importante nesse cenário é o professor Wanderson Flor do Nascimento, que é da UNB. Ele também produz bastante dentro desse sentido. Ele tem inclusive um site que é dedicado à filosofia africana, que eu vou deixar aqui no site, no link para vocês. Eu não sei se o Christian queria escrever alguma coisa no chat. E eu acho que de lá para cá até houve uma certa produção nesse sentido. Porém, ainda acredito que seja bastante incipiente essa produção, né? Vou colocar aqui no chat para vocês o site do professor Wanderson Flor do Nascimento. E com isso, então, o Renato Nogueira traz como um importante ponto nesse questionamento do tabu, e que é um ponto que para muitas pessoas é controverso, para mim não muito, eu sou um pouco iconoclasta, então eu não ligo muito para certos ícones da filosofia, mas que é um declarado racismo que alguns filósofos, que são alguns filósofos cultuados por uma certa tradição, eles revelaram, né, em seus textos. E aí por isso que eu faço até essa provocação junto com o texto aí do Nogueira, que é o quanto que o racismo da filosofia incomoda a gente, né? Então, para ter alguns exemplos aí, né, dessas citações que estão aí, que eu estou tentando projetar aí para vocês. Aliás, eu não estou projetando para vocês ainda, né? Deixa eu projetar aqui para vocês. Desculpe aí. Eu estou aqui vendo a gravação que eu estou fazendo e vi que eu não projetei os slides mais, né? Então, o primeiro slide era esse, sobre as perguntas e a questão da lei, né? 10.639. E aí esse que eu estava agora, esse segundo slide, o racismo da filosofia lhes incomoda. E peguei algumas frases. Por exemplo, aqui, uma frase do Kant, que está nessa obra que se chama Das Diferentes Raças Humanas, onde ele diz, né? Assim, o calor úmido é favorecedor do forte crescimento dos animais em geral. Em breve surge o negro, que está bem adaptado ao seu clima, a saber, é forte, corpulento, ágil, mas que,
ao abrigo do rico suprimento de sua terra natal, também é indolente, mole e desocupado. Ou seja, o Kant, tão cultuado aí, né, pelo idealismo alemão, visto como um ícone para uma certa tradição filosófica, destilando todo o seu racismo ao dizer aí, né, que o negro é indolente, mole e desocupado por conta do calor, né? Essa imagem que era bastante comum entre os europeus do século em que o Kant vivia, né? E esse século que a gente vai ver, inclusive, mais para frente, que precisava criar esse tipo de argumento para justificar o próprio processo de colonização. Então, como o negro é um corpo, né? Vocês estão vendo aí que ele é comparado aos animais, né? Um corpo, como ele é escravizável como um animal, como um boi, um cavalo, né? Então você precisa dar características animalescas a ele. E a filosofia contribuiu em muito para essa imagem. Esse que é o meu ponto aqui de o quanto que a gente se incomoda ou não com esses autores da filosofia. Logo abaixo tem uma outra citação, também do Kant, nessa obra que chama Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime. Está até a referência completa aí pela Papyrus, Campinas, né? Os negros da África não possuem por natureza nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Olha as frases do nosso filósofo aí. O Sr. Hume desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na cultura e na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença de cores. É nítido, então, em Kant, a diferenciação da capacidade humana ligada ao fenótipo, né? A diferença étnica, colocando valor ao branco e não ao negro. Isso é um texto de Kant, tido aí como um iluminista, como um cara que fala lá, que a gente gosta de falar no ensino médio, da tal da autonomia da razão, da maioridade da razão, do princípio do imperativo categórico, fazer o bem pelo bem mesmo, tá aí, né? A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma espécie de idolatria que se aprofunda tanto no ridículo quando parece possível à natureza humana. Segunda vez que ele chama os negros de ridículos, agora por conta da sua religião, né? A pluma de um pássaro, o chifre de uma vaca, uma concha ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja consagrado por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas na sua própria maneira, e tão matraqueadores que deve-se dispersá-los a pauladas. Olha aí que beleza que o iluminismo produz em termos de tratamento e etnocentrismo. Aí que está todo o etnocentrismo, que a gente vai ver no texto do Martim Bernal, da Atenas Negra, e que o Tabu da Filosofia apresenta, que é durante exatamente o século XVII, XVIII, que se forja na Europa o princípio da originalidade grega. O Tabu da Filosofia ele é primoroso em mostrar que em textos antigos não existia essa leitura de que a filosofia havia nascido na Grécia. O próprio Platão, o próprio Aristóteles reconhece que aprenderam muito entre os egípcios. Platão viveu anos no Egito. Muitos pré-socráticos também. Aliás, muitos pré-socráticos nem gregos são, porque eles são da Ásia Menor ou da Península Itálica. Então esse conceito de originalidade grega, ele é forjado no século mais racista não, porque talvez a gente tenha o mesmo racismo até hoje, mas nesse século extremamente racista, que é esse século que tem Kant e Hume, por exemplo, como figuras.
Olha essa frase do Hume, veja se incomoda vocês. Eu estou em condições de suspeitar serem os negros naturalmente inferiores aos brancos. Frase de Hume. Frase de Hume que está na página 252 dos textos políticos e morais. Acho que a gente nem precisa continuar a ler essa destilação de horrores que são esses textos. Hegel, outro costumaz racista, também não fica de fora aqui, né? A principal característica dos negros é a sua consciência ainda não atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, leis pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade, e onde ele teria uma ideia geral de sua essência. O negro não tem pensamento abstrato para o Hegel, ou seja, ele é um ser inferior, né? Hegel em A Filosofia da História, também publicado no Brasil, vocês acham facilmente. Voltaire, tido como um cara para frente, vamos dizer assim, né? Ali do esclarecimento, do iluminismo, né? Inspirador da Revolução Francesa, né? Diz ele lá nos ensaios sobre os Moé e o espírito das nações. Esse texto não tem em português. Ele tem essa breve passagem que ele fala dos judeus, né? Esses judeus, igualmente rígidos e ladinos, ainda estavam em Roma 4.000. Ainda tinha 4.000, né? Haviam 8.000 no templo de Augusto. Mas Tibério passou metade dela para a Sardenha para povoar essa ilha e para entregar Roma de muitos usurários. Longe de interferir com o seu culto, eles foram autorizados a desfrutar da tolerância esbanjado em Roma para todas as religiões. Foi permitidos a eles sinagogas e juízes de sua nação, como eles têm hoje em Roma cristã, onde eles estão em maior número. Nós olhamos para eles da mesma maneira que vemos os negros, como uma espécie de homem inferior. Então tá aí, né? O Voltaire, além de racista anti-negro, ele era racista anti-judeu, ele era antissemita, né? Outro texto também é na própria enciclopédia, tão valorizada pelos expoentes da tradição filosófica, do Diderot e do D'Alembert. No verbete Guiné, eles têm essa frase que também ressoa no Kant lá, né? Os nativos são os nativos de Guiné, né? Guiné, portanto, um país da África, né? Os nativos são idolatras, supersticiosos, vivendo muito mal. Eles são preguiçosos, vexados, enganosos, descuidados com o futuro, insensíveis aos eventos felizes e infelizes que rejuvenescem ou afligem outros povos. Eles não conhecem vergonha nem restrição nos prazeres do amor. Um e outro sexo mergulha brutalmente desde a primeira idade. Então, fazendo essa imagem, né, de que eles são próximos aos animais, né, de que não enxergam vergonhas, né. Então, essa imagem da filosofia que me incomoda, e por isso que eu acabo mais receptivo ao tipo de texto do Renato Nogueira. Mas eu não sei com vocês, né? Eu não sei nem se vocês conheciam essas facetas desses figurões, desses ícones da história da filosofia, né? Então até não sei, até pergunto a vocês se vocês gostariam de falar algo. Não? Posso continuar? Trazendo aqui então uma primeira referência de um pensador negro vivo, que é o Kawhi Anthony Appiah. Ele é ganês, mas escreve em inglês porque ele é professor de universidades americanas. Dele eu extraí algumas frases aí do Carta ao Pai, que é um texto dele, que o pai dele era um político ganês que lutava pelo tal do pan-africanismo. Eu não sei se vocês conhecem isso, que era uma ideologia política que nasceu, né, uma concepção de política de que os países africanos deveriam se organizar mutuamente nesse processo de descolonização, né, de saída de ser colônias dos países europeus, né. E ele tem essa frase aí, que também o Renato Nogueira traz frases do Appiah no Tabu da Filosofia, assim como no ensino de filosofia na Lei 10.639. Ele diz lá que a filosofia é o rótulo de maior status no humanismo ocidental.
Pretender-se com direito à filosofia é reivindicar o que há de mais importante, mais difícil e mais fundamental no Ocidente. A ideia de que a filosofia é uma espécie de suprassumo do conhecimento para o Ocidente. E dizer, portanto, que esse suprassumo era feito em todo lugar, ou que, no caso da Europa, ela tem uma influência direta dos babilônios e dos egípcios, por exemplo, então, portanto, do Oriente Médio e do Norte da África, é um grande problema, né? É um grande risco para esses filósofos que a gente acabou de ler, que veem o negro como inferior. Lembrando que os egípcios antigos eram negros. Eu vou citar mais para frente para vocês o texto de um pesquisador, né, que fez todo um trabalho com as múmias para provar que aquelas múmias tinham melanina negra, que eles eram negros. E o que acontece, por exemplo, olha essa frase do Kawhi Anthony Appiah, se você for pensar em Hollywood e a representação egípcia em Hollywood. Um dos filmes mais famosos de Hollywood, que é Cleópatra, com a Elizabeth Taylor, que é uma mulher de pele bastante alva e olhos azuis, está bem distante da imagem da real Cleópatra. Se a gente for pegar um Hollywood mais recente, os deuses do Egito, não sei quem viu esse filme, apresentam ali a mitologia egípcia, e um dos deuses, ele é o mesmo que fez 300. Eu não sou o nome daquele ator, mas o mesmo rei Leônidas do filme 300 é o mesmo que faz esse deus egípcio. E aí que está uma referência bastante importante, que é, quando se faz referência ao Egito, embranquece-se o Egito. Torna-se o Egito branco. É bem interessante essa provocação também do Renato Nogueira, do Kawhi Anthony Appiah e de tantos outros. A gente vai ver o texto mais para frente do Sheikh Anta Diop, que fez esse estudo. O Renato Nogueira então nos diz: racismo antinegro se dá com duas vertentes. A desumanização acompanhada da zoomorfização sistemática. Né? Então ele vai dizer que essa coisa de tratar como um animal, de desumanizar o negro, como a gente acabou de ver na referência aí ao Kant, principalmente, ali que estava descrita, e entre outros, é uma das vertentes, né? E também a zoomorfização. No futebol, não param de surgir notícias de jogadores que são chamados de macaco. Essa que é a zoomorfização sistemática com relação à etnia negra, né? Diz lá então o Renato Nogueira, na página 15. Pois bem, a colonização implicou na desconstrução da estrutura societal, reduzindo-se os saberes dos povos colonizados a categorias de crenças ou pseudo-saberes, sempre lidos a partir de uma perspectiva eurocêntrica. O processo de colonização foi o que inventou a originalidade grega. E é ele que precisa dizer que o negro africano ou o indígena brasileiro, eles não fazem filosofia. Eles possuem uma religião, eles possuem ali ideias mitológicas, eles possuem mitos, eles possuem histórias da coronchinha, eles possuem pseudo-saberes, porque o saber mesmo está do lado do homem branco europeu. Essa hegemonia, no caso da colonização do continente africano, passou a desqualificar e inviabilizar os saberes tradicionais, proporcionando uma completa desconsideração do pensamento filosófico desses povos. E aí que tem todo o trabalho do Renato Nogueira, em muitos artigos. Se vocês colocarem Renato Nogueira, Filosofia Africana, vão ter vários artigos de vários pensadores e com várias alternativas que ele traz para vários temas, esses temas do pensamento filosófico negro. É bem interessante, inclusive, para quem estivesse interessando por esse assunto, né? Aí ele também joga essa provocação, né? Apenas o mundo ocidental pode garantir a filosoficidade de um saber. São os europeus brancos que dizem que a filosofia surgiu na Grécia, né? Ela que garante a filosoficidade dos outros saberes.
Então é ela que estabelece a régua que mede se o pensamento maia, se o pensamento dos Guarani no Brasil, se o pensamento dos africanos, se o pensamento do chinês, se o pensamento do budismo, se o pensamento do aborígene australiano são filosofia ou não. Por isso que lá naquele texto ele troca a universalidade a partir de um único ponto de vista, que é o ponto de vista europeu branco, pela pluriversalidade. Vocês viram essa palavrinha aparecer lá a partir do Mogose Ramose. A ideia de que a filosofia não tem origem na Grécia, porque ela tem origem em múltiplos lugares diferentes, em diferentes épocas, por diferentes problemas. O que não há é a origem em um apenas lugar. E ele usa um argumento lá, por exemplo, de que a música, a arquitetura, por exemplo, também não se fala a música grega, a arquitetura originalmente grega. Elas sim são tratadas como pluriversais, nascendo diferentes estilos em diferentes lugares. E aí você fala, essa música de expressão africana, essa música de expressão... Então o termo correto deveria ser filosofia de expressão grega. Assim como há uma filosofia de expressão chinesa, africana, hindu, brasileira, né? Essa que é a proposta, né? Uma das referências é essa obra aí, Black Athena, do Martin Bernal. Ele apresenta esse pensador lá mais de uma vez, né? Essa obra é bastante fundamental, é uma obra bem grande, né? Eu até tenho ela aqui, ó. Essa obra é o volume 1 apenas. São 3 volumes. Porque tem que, para dizer o que eles têm que dizer, eles têm que documentar tudo isso, né? É interessante, né? O livro da originalidade grega, do Pierre Vernant, é desse tamanho aqui, ó. É esse, vocês devem conhecer essa obra. As origens do pensamento grego, do Jean-Pierre Vernant. Ele que difunde a ideia da originalidade grega. O do Atenas Negra é um pouquinho maior, porque ele acaba tendo que provar, né, muito mais a tese dele do que o grego defendendo a sua, né? Lá nesse Atenas Negra, que não tem tradução para o português ainda, né, ele defende que grande parte da cultura grega é de origem africana, em primeiro lugar, e asiática em segundo. Principalmente a influência dos fenícios, né? Vocês devem lembrar de fenícios um pouco da aula de história. Eu não lembro direito, não entrei em contato, lembrei um pouco deles na época da leitura dessa obra. A África que ele se refere é sobretudo o Egito, né? Uma outra tese do livro que é importante é de que os egípcios eram negros, né? Por isso, então, que a Black Athena, né? A cidade de Atenas negra é o Egito, né? Porque a originalidade grega seria Atenas, o berço da filosofia. Bernal não pretende que suas ideias sejam absolutamente novas. Esse é um ponto bem interessante que ele apresenta. Elas correspondem, de acordo com ele, a uma revisão do que ele denomina de modelo ariano das origens gregas. Segundo, por exemplo, Heródoto, sim, é o pai da história, né? Ele é o primeiro que escreveu um livro que se chama História. Só que ele escreveu isso lá no século V a.C. Ele diz que foi com os egípcios e com os asiáticos que os gregos aprenderam os rudimentos da religião. Observa-se também a extrema reverência que Platão manifesta para com a religião e os mistérios do Egito. O modelo antigo, então o Bernal diz que existe um modelo antigo, né, que fala sobre a relação da filosofia com a África, dominou os estudos da antiguidade até o século XVIII. No século XVIII, século do Kant, do Hume, desses caras, esse modelo foi rejeitado nessa época ao se constituir a disciplina moderna de estudos clássicos. A construção do paradigma ariano, aí sim tem um modelo ariano, né? O outro é o modelo antigo e esse modelo ariano. Com o romantismo, o positivismo e o cristianismo e a franco-maçonaria não podiam mais aceitar o modelo anterior. Tais movimentos modernos e contemporâneos é que favoreceram o aparecimento do racismo, da ideia da superioridade da cultura ocidental, de modo a mascarar a importância do modelo antigo de explicação do mundo e impor uma nova ideologia na história e nas ciências humanas. Então percebam,
agora vocês entendem por que eu comecei trazendo os pensadores filósofos exatamente desse período. Porque ali no texto está indelével a marca do racismo, o Nogueira gosta dessa palavra, do racismo epistemológico, que é aquele que não só é anti-negro, anti-outra etnia, mas ela é anti o pensamento, a epistemologia, o que essa etnia cria em termos de pensamento humano. A obra do Bernal, que está aí, chama assim, A Fabricação da Antiga Grécia, 1785-1985. É o nome dessa obra, desse volume 1. Nesse período, então, se fabrica a Antiga Grécia, diferentemente do que os próprios antigos, Platão, Aristóteles, Heródoto, faziam referência ao mundo grego. Né? Então, vou continuar lendo aqui. Ó. Desse modo, a pesquisa científica passa a celebrar o milagre grego e a Grécia como berço da cultura ocidental. Assim, por volta de 1840, produz-se um modelo ariano, segundo o qual a cultura grega teria surgido basicamente a partir da conquista dos arianos vindos do norte. Considerada como absolutamente original, a cultura grega passou a ser contrastada com as culturas que a cercavam como luz com a escuridão. Então, para esse modelo, a Grécia foi toda ela colonizada por brancos vindos do norte da Europa, e não mais sendo considerada como colonizada por fenícios e egípcios. Os fenícios e egípcios fundaram muitas cidades da Grécia. Atenas mesmo tem uma história que foi os fenícios que fundaram. Os fenícios eram hábeis navegadores do Mediterrâneo. Tem gente que acredita o surgimento, inclusive, de Lisboa aos fenícios. Lisboa teria uma origem fenícia. Eles chegaram até lá, né? Até né? Passando ali o fim do ali, como é que chama ali? O Estreito de Gibraltar, né? Chegando nesse lugar, né? Que é hoje a capital de Portugal. Considerada como absolutamente original, a cultura grega passou a ser contrastada com as culturas que a cercavam como luz e escuridão. A base do trabalho de Bernal apoia-se em um tripé. Aceitar o Egito como civilização africana, então contra essa ideia, inclusive, dos egípcios como brancos, né? Cadê o outro? Concordar com os gregos da antiguidade quanto ao papel central que tiveram o Egito e a Fenícia na formação da cultura grega clássica. Admitir que a recusa desses pontos de vista pelos estudiosos europeus e norte-americanos se deve muito mais a razões de ordem ideológica que de ordem acadêmica. Aí, afirmação do próprio. Não fica bem que a Grécia, agora considerada o berço da Europa, tivesse sido civilizada por africanos e asiáticos, que, para a nova ciência racial, haviam passado a ser considerados como categoricamente inferiores. A gente acabou de ler textos ali que consideram eles inferiores, né? Então, essa é a base a partir do qual o Renato Nogueira questiona, portanto, a originalidade grega da filosofia. Então, a originalidade grega defende que a filosofia nasce originalmente na polis grega. Então, quando a polis, que é uma invenção grega, essa sim é uma invenção grega, também vê nascer a filosofia. A gente lê isso muito, né? Que o Platão, Sócrates, esse século de ouro de Atenas, que cria a democracia grega, e depois a gente tem que ficar dando aquelas explicações que a democracia grega não era tão democrática assim, né? Porque ele excluía mulheres, excluía escravos, excluía velhos, excluía pobres, só quem tinha dinheiro, quem tinha posses na cidade. Ela dependia de um processo argumentativo, e esse processo argumentativo impulsiona a filosofia. Todos vocês repetem muitas vezes essa história nas aulas de filosofia, né? Aí, a partir disso, a gente data outros períodos. Por exemplo, chama os filósofos físicos ou filósofos da natureza de filósofos pré-socráticos, né? Dando a impressão de que eles são também gregos, atenienses, né? Quando, na sua grande maioria, eles são. Tales é de Mileto,
Mileto fica na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Enfim, a gente passa a usar a ideia do milagre grego, dessa ideia que ela surgiu originalmente sem influências. Aqui o que o Martim Bernal está defendendo é que existe uma influência muito forte no Egito e na Fenícia, na Grécia, mesmo porque esses impérios eram bem maiores do que a Grécia naquele período. A Grécia só se tornaria grande mesmo com Alexandre mais para frente, né? Que também não era grego, ele era macedônio, como vocês bem sabem. Mas ele que difunde, e ele que inclusive chama os gregos de os helênicos, e aí vem a ideia de período helenístico, né? E que essa recusa ao modelo antigo, ela só surge no século XVIII. Ela não existia entre os próprios gregos. Os próprios gregos antigos reconheciam a influência do Egito e da Fenícia. Né? Se você encontra o Martim Bernal no volume 2 dessa obra, ele dedica à documentação do que ele afirma no volume 1. Então ele separa ali textos do Heródoto, do Platão, do Aristóteles, de todos esses pensadores com essas afirmações. Né? Aqui eu trouxe já um pequeno slide de contrapontos, porque também é importante a gente pensar que existem muitos contrapontos na história da filosofia europeia branca a esse modelo. Cito um de cara, que é o Montaigne. O Montaigne, que escreveu lá no século XV, XVI, ele se contrapunha à visão europeia do nativo americano. Né? É conhecido o texto dele sobre os canibais, em que ele fala assim, por que vocês estão chamando eles de bárbaros? Né? Eles estão comendo um inimigo que eles ganharam numa disputa, de uma guerra, supostamente para ganhar a força desse inimigo. E a gente aqui que se mata um ou outro em nome de uma religião, por exemplo. Quem é mais bárbaro? Somos nós ou eles? Então o Montaigne, não sei se vocês conhecem esse texto, que ele fala sobre os canibais, por exemplo, é um expoente. O John Stuart Mill é um outro exemplo. Aqui ele está falando dessa questão, né? E aqui uma charge de jornal que o ironiza, né? Se vocês observarem, né? É ele afastando uns homens e dando espaço para as mulheres. E aí embaixo diz assim, ó, a lógica do Stuart Mills, né? Ou franchise for females, né? Ou assim, dando espaço, né? Dando vazão, né? Dando valor, valorizando as mulheres, né? E aqui um texto dele, The Negro Question, que também não tem tradução, mas está aqui a referência, vocês encontram, é um texto antigo, vocês encontram ele inteiro, né? É curioso ainda que a mais antiga civilização conhecida tenha sido, temos a razão mais forte para acreditar, uma civilização negra. Os egípcios originais são inferidos a partir da evidência de suas esculturas por terem sido uma raça negra. Foi dos negros, portanto, que os gregos aprenderam suas primeiras lições de civilização. E os registros e tradições desses negros fizeram os filósofos gregos, até o final de suas carreiras, recorrerem, não digo com muito fruto, como um tesouro de sabedoria misteriosa. Mas renuncio novamente a todas as vantagens dos fatos. Se os brancos tivessem nascido tão superiores em inteligência aos negros e competentes por natureza para instruí-los e aconselhá-los, não seria menos monstruoso afirmar que eles tinham, portanto, o direito de subjugar eles pela força, ou contorná-los por habilidade superior? Atirar sobre eles as labutas e dificuldades da vida, reservando para si mesmos, sob o nome mal aplicado de trabalho, suas agradáveis excitações. Então ele faz aí toda uma crítica à questão não só dos egípcios serem negros, de que os filósofos gregos usaram e foram influenciados pela filosofia egípcia negra, portanto, e de que, tão corrente na sua época, vocês estão vendo que ele vai contra a corrente da sua época, em afirmar que os brancos não eram superiores em inteligência aos negros. Então é importante marcar que também existem aliados nessa perspectiva de uma filosofia europeia, no caso, né, o John Stuart Mill, que era americano, salvo engano de minha parte, tem de fazer um contraponto, né?
Também estou apresentando aqui nesse slide alguns dos pensadores que o Renato Nogueira apresenta para contrapor a ideia da originalidade grega. Eu não vou ficar repisando aqui a originalidade grega porque vocês conhecem, é a história que está nos livros, né? Essa outra que não é contada, né? O Cheikh Anta Diop, que é senegalês, escreveu essa obra aí, né? As Origens Africanas da Civilização. E ele que fez um estudo da concentração de melanina em restos mortais de múmias egípcias para provar que elas eram negras. Por conta dessa necessidade de ter que provar, né? O branco criou uma tradição, o branco europeu criou uma tradição de vê-los embranquecer os egípcios, né? E aí, para provar que eles não são, você tem que provar, você tem que criar uma grande obra. Outros que ele cita lá, né? Ele cita, se não está no corpo do texto, está naquela mini bibliografia que está no finzinho da reportagem. Tem esse George James, que escreveu essa obra que chama o Stolen Legacy, né? O legado roubado. A filosofia grega que roubou a filosofia egípcia. Não tem tradução para o português. O Franz Fanon, que tem Os Condenados da Terra e também o Máscaras Brancas, né, e Peles Negras, também é uma outra referência. Aqui está o Molefe Assante, que é um outro pensador, que tem a obra que se chama Os Filósofos Egípcios. Também é uma obra pequenininha. Essa eu escaneei, eu tenho essa obra e posso passar para vocês. Um outro que é citado aqui é o Teófilo Obenga. Não é citado, desculpa, mas é um importantíssimo pensador, que tem essa obra aí que chama Filosofia Africana do Período Faraônico. Também não tem tradução. Eu andei traduzindo alguns capítulos dessa obra num projeto de iniciação científica, né? É uma obra que também é um baita de um documento, é um documento enorme. É um baita de um calhamaço, né? É gigante, assim, é pesadíssima. E ela é interessantíssima porque ela apresenta os hieroglifos a partir de uma coleta em museus. Eu não sei se está chegando aí para vocês. Aí ele faz a tradução desses hieroglifos e depois ele faz um comentário sobre elas, né? E aqui ele apresenta diferentes matrizes do pensamento faraônico, né? Então esse pensamento faraônico que vai de 2780 até 330, né, antes de Cristo. Então também é uma obra que tem aí um fôlego e pode servir de referência para esse estudo de uma forma bastante contundente, né? Teófilo Obenga era congolês. É congolês, ele não morreu ainda, né? Aqui eu tentei dar uma visualidade, uma imagem para aquilo que o Renato Nogueira está propondo. Em vez de ter a originalidade grega, e aí é uma escultura do Sócrates, que está presente na Academia do Platão, Academia da Filosofia, melhor dizendo, em Atenas, né? A cidade de Atenas tem uma academia lá em homenagem ao Platão, e tem uma figura do Platão de um lado e do Sócrates do outro. Essa é uma das estátuas, né? Então a filosofia enquanto uma produção humana, assim como a música, a arquitetura, verificável em todas as sociedades e culturas, sem datação determinada e sem local específico de surgimento. Não deve ser considerada como uma invenção pontual localizada no tempo e no espaço. Essa que é a proposta, clara. Em vez de falar que a filosofia nasceu no século 5, 6 antes de Cristo, originalmente na Grécia, por uma invenção dos gregos, olha como os gregos são lindos e maravilhosos, nunca se pensou antes deles. Antes deles só tinha pseudo-saber, só tinha mito, religião. Olha o que a gente viu na semana passada no material que o Christian trouxe. Mito, sai do mito, né, que é um pseudo-conhecimento, daí você faz uma passagem racional para a filosofia, né? Aquela coisa de falar da cosmogonia por uma cosmologia, né? A mitologia grega como uma cosmogonia, aquela que trabalha com a gênese do cosmo. E os pré-socráticos como filósofos da cosmologia, da lógica do surgimento do cosmos, da lógica trazendo a ideia do racionalidade.
Inclusive com isso dizendo que o mito não é racional, não é uma criação, né? Então o que o Renato Nogueira está propondo é que a gente não faça esse duplo movimento, inclusive, né? Primeiro, de dizer que ela é exclusivamente grega, e estão aí duas figuras, outras para provar o contrário, né? E que ela também não é simplesmente uma passagem, né, da cosmogonia para a cosmologia, né? Essas figuras, de um lado é Imhotep. Imhotep era um escriba e um pensador do Império Antigo, egípcio, né? Negro, pensador, deixou textos, né? Sócrates no meio aí, e do outro lado um contemporâneo do Sócrates, que é o Confúcio, né? Confúcio, essa figura que viveu na mesma época do Sócrates, só que viveu na China antiga, é muito lido e estudado na China antiga. Existe um texto do chinês direto para o português do Confúcio, chama Os Anacletos de Confúcio. Foi publicado pela editora da Unesp, salvo engano de minha parte, vocês encontram eles por aí, que traz aí uma série de... Estou pegando aqui a obra para mostrar para vocês, a editora da Unesp mesmo, que traz aí então os Anacletos do Confúcio. Eu lembro que numa das minhas aulas, assim que eu tive contato com essa... E também tem um pouco dessa lógica, né? Ele tem o texto em chinês, uma tradução e o comentário do cara que reuniu essa obra. Vamos dar a referência para o cara. Giorgio Cinedino, que fez essa publicação lá pela editora da Unesp. Uma obra bastante interessante aí. Editora universitária, né? Vocês conseguem encontrar essa obra com certeza se tiverem interesse. Então aqui a gente está saindo da África e indo lá para a China. Na originalidade grega, o Confúcio não é um pensador. O Confúcio é um cara que lança mitos, é um sábio, é uma sabedoria de vida. Sabe-se lá qual é o malabarismo argumentativo que vai se usar para dizer que ele não é filósofo. Porque como é que se a filosofia ela é original grega, então não tinha filosofia na China, eles não tinham contato ainda, né? Esse contato se dá 1000 anos depois, 1200, 1500 anos depois, né? Muito tempo depois, portanto, né? Com as famosas, pelo menos a gente tem as famosas histórias do Marco Polo. Eu, inclusive, fazia uma aula, porque assim, eu peguei aqui nos Anacletos do Confúcio, tem uma frase, eu não me lembro exatamente qual página agora, de cabeça, mas eu lembro da minha aula, né? Que era a seguinte, ele pergunta, né? Um dos ensinamentos diz assim, no que consiste a sabedoria? E aí ele responde, a sabedoria consiste em reconhecer o que você sabe, quando você sabe, e reconhecer que você não sabe, quando você não sabe. E eu trabalhava com os meus alunos essa frase, junto com a frase e com a passagem do diálogo em que se tratava do sei que nada sei do Sócrates. Que ele reconhece que nada, que não, com a frase do sei que nada sei, é um reconhecimento de que ele não sabia de todas as coisas. Que ele criticava os sofistas porque os sofistas falavam que sabiam de muitas coisas das quais eles não sabiam. Então eu mostrava como essa sabedoria, o que está proposto como sabedoria aí, né? Que é reconhecer que você sabe coisas e reconhecer que você não sabe coisas. Não é original e única grega, né? Personalidades distintas, vivendo em culturas diferentes, fizeram uma proposta que é uma máxima de comportamento, né? É um ensinamento moral que você pode seguir ou não. A gente pode ter, às vezes, pode ter um ensinamento desse de uma cultura que não foi letrada, como tradição oral, ancestral, numa tribo indígena ou numa tribo africana, por exemplo. Essas culturas conseguiram materializar isso numa escrita e por isso perpetuam-se muito mais do que uma tradição oral. Isso não faz delas mais racional do que a outra, né? Agora aqui eu estou mostrando para vocês a parte do que seria mais a proposta do Renato Nogueira. Existe a dimensão da crítica, mas é muito forte nele a dimensão da proposta também do que se fazer, né?
E aí são coisas que estão mais lá na obra, o ensino de filosofia, a lei 10.639, que eu vou tentar até o fim desse curso escanear e mandar para vocês pelo nosso grupo de WhatsApp, já que aquele link caiu, né? Professor, Diga lá. eu coloquei um PDF lá, acredito que é ela também, lá no grupo. Depois, se o senhor puder dar uma olhada e ver se de fato é a obra, eu agradeço. Ah, que bacana. O PDF da obra inteira? Sim, Vou dar uma olhadinha aqui. Já te falo já. Já falo já. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Tá abrindo. Tá meio lento aqui, mas tá indo. Ah, é essa mesmo. Obrigado. Vocês podem ver aí que já na página 8 tem a frase do Carl Anthony Appiah, que a gente leu aí, essa frase que eu li com vocês, né? É essa mesma aí. Se vocês tiverem aí com o WhatsApp aberto no computador e quiserem abrir e acompanhar esses trechos que estão aí do que eu estou citando agora, ó, um é da página 31. Tá lá na página 31, né? Só para vocês quiserem seguir aí. E é esse mesmo. Muito obrigado, Murilo. Já economizou esse tempo. Então, o Renato Nogueira diz o seguinte: não se trata de buscar outra precedência, não é também para ficar substituindo a Grécia pelo Egito, e sim a ideia dessa pluriversalidade, né? As pesquisas de James, do George James, que eu mostrei lá, o Stolen Legacy, e do Diop, o Sheikh Anta Diop, que descobriram escritos egípcios anteriores aos textos gregos, não significam que foram os africanos que inventaram a filosofia. Então, trocar de inventores é uma lógica do eurocêntrico. Não é isso que ele quer. Não é essa lógica. Não é seguir a lógica invertendo os sinais, né? Tampouco a anterioridade de alguns textos indianos e chineses em relação aos escritos gregos indicaria um tipo de precedência. É importante diferenciar a ausência de registros escritos da inexistência de reflexões filosóficas, que é o que eu acabei de mencionar. Não é porque não tem o texto que aquele povo não refletia filosoficamente. É isso que ele está propondo. Não usar o texto escrito, o registro escrito, como critério único da existência de reflexão filosófica. E aí ele coloca essa ideia da oralitura. Deve ser entendida como uma fonte do registro dos mais diversos saberes. Ele propõe na obra essa ideia de oralitura, né? Não só literatura, mas a oralitura. Essa ideia de usar a tradição oral e aí os saberes ancestrais, né, a história oral, como uma fonte de conhecimentos, não apenas o texto registrado. Né? Então aí estaria uma primeira proposta, aí, vamos dizer assim, do Renato Nogueira. Outra proposta já na página 75, onde ele cita esse pensador, que é Omoré Ghebe. A citação de Omoré é trabalho de campo na pesquisa de filosofia africana da memória dos anciãos, nessa linha do que é essa oralitura, né? Nós temos fragmentos de suas reflexões filosóficas e suas perspectivas foram preservadas e transmitidas por meios de outros registros, como mitos, aforismos, máximas de sabedoria, provérbios tradicionais, contos e especialmente através da religião. Além de mitologias, máximas de sabedoria e visões de mundo, o conhecimento pode ser preservado e reconhecido na organização político-social elaborada por um povo. Então também é reconhecer aspectos de reflexão filosófica em vários elementos que não apenas do registro, no texto, né? Esse apego ao texto é muito marcante na nossa cultura filosófica atual, inclusive, né? Mais aspectos da proposta, então. Numa visão afroperspectiva, a filosofia grega na antiguidade pode ser mais bem compreendida num diálogo com os egípcios. Então, em vez de falar que ela é original da Grécia, ela é melhor compreendida se ela for pensada como estando em diálogo com os filósofos egípcios. Ou seja, ela é diferente deles,
ela tem outros problemas, ela responde a outras perguntas, ela é outro contexto, porque ela é um outro contexto cultural, político, econômico, porém ela não nasceu do nada, né? E aí essa ideia de afroperspectiva como diferente da filosofia africana. Na página 39 ele faz essa distinção de que a filosofia africana seriam, então, portanto, os saberes filosóficos africanos. E a afroperspectiva é essa de reconhecer aspectos da influência da filosofia egípcia na filosofia europeia, vamos dizer assim, né? Uma abordagem afroperspectiva se preocupa em analisar as bases, os lugares, as construções, o imaginário e as configurações políticas que permeiam, atravessam e constituem os enunciados, os argumentos e as posições epistemologias e políticas. Em outros termos, se a perspectiva que assumimos trata as produções africanas e afrodiaspóricas de modo equânime em relação ao ponto de vista hegemônico do Ocidente. Então, para ele, a afroperspectiva é esse olhar, essa perspectiva que trata de modo igual as produções africanas e afrodiaspóricas. Então, são as produções africanas produzidas principalmente no continente americano, né, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, ou mesmo na Europa, de modo equânime, né, com a visão europeia. Isso que ele chama de afroperspectiva. E aí ele tem propostas bem claras, né? Como seriam as áreas filosóficas nessa afroperspectiva. E aí ele até coloca, né? História da filosofia, por exemplo, levantar e catalogar e organizar por múltiplas estratégias, recorrer na oralitura às máximas, mitos, aforismos da sabedoria de vida, pesquisas históricas, configurações sociais, políticas, historiografia e diversos métodos, a produção filosófica africana, sugerindo criticamente a inclusão de filosofias africanas, filósofas africanas, filósofos africanos, escolas, linhas e tradições filosóficas africanas na história da filosofia. Então é colocar em pé de igualdade a produção de outros matrizes que não europeus, no caso aqui africanos, em pé de igualdade. Então não é trocar o referencial, dizer que não é um milagre grego, é um milagre egípcio, não é disso que se trata. Mas sim dizer que há trocas, há influências de uma entre a outra. E como a egípcia é anterior em termos cronológicos, ela tem uma certa precedência, mas isso não é fundamental. O fundamental é perceber a pluriversalidade, perceber que há produção de filosofia em diferentes contextos e regiões do planeta, que é redondo, inclusive. Teoria do conhecimento, ética, lógica, filosofia geral, problemas metafísicos, ele continua a tratar da mesma forma, ou seja, a gente tem que levantar, problematizar, buscar os referenciais e inserir em pé de igualdade com aquilo que a gente já tem estabelecido. Essa é a proposta que ele tem dessa afroperspectiva da história da filosofia. Eu não vou ficar lendo aqui, senão fica muito pesado aqui ficar lendo. Eu posso mandar esses slides para vocês depois, se vocês quiserem. Mais para frente, ele também na página 53, ele fala aí de dois esforços que a Lei 10.639 traz como temas dentro dessa questão, né? Reescrever a história da filosofia, inserindo e articulando a produção africana, asiática, ameríndia, ou seja, trazer essas outras perspectivas filosóficas para dialogar com essa tradição grega que a gente tem como predominante e unilateral, única, né? É essa visão que a gente passa para os nossos alunos, que a filosofia nasceu na Grécia e que ela é constituída de um monte de pensador homem, branco e europeu. É isso que a gente faz, né? Dar visibilidade à história da filosofia africana. Então, para além do nascimento da história da filosofia, problematizar a ideia de que a filosofia teria surgido na Grécia. Examinar a tese de que o pensamento filosófico é congênito aos seres humanos. E construir um quadro que apresente a simultaneidade de pensadores africanos, orientais, ocidentais, ameríndios na antiguidade, né? Dar visibilidade a teses filosóficas dos egípcios antigos, através do estudo do Diop, do James, do Karenga, que são alguns caras que ele cita aí nessa página. O Diop e o James eu citei para vocês aqui rapidamente.
Ele também fala aí sobre a etnofilosofia e a filosofia africana. Então, isso é outra coisa. Aí vocês estão percebendo a diferença que ele está propondo entre uma afroperspectiva da filosofia africana. A filosofia africana aí é falar sobre as filosofias desse continente, desses povos, né? E aí também é apresentar o debate sobre etnofilosofia e catalogar as mais variadas teses filosóficas, localizando-as no tempo e no espaço, através de mitos, máximas, aforismos de sabedoria, provérbios e contos tradicionais de povos africanos e da afrodiáspora. Desenvolvimento, né, do pensamento metafísico iorubá, a metafísica, dando exemplos, né, a metafísica banto, a ética wolof, a estética akan, a metafísica dos povos fon, razão e emoção na tradição Yaouré, linguagem em tradição bambara, imortalidade da alma na tradição Kibundo, a lógica banto, amor na tradição Eué, a ética quemética, são apenas alguns exemplos do que ele está dizendo que poderia ser a filosofia africana, né? Se pensando por essa perspectiva de conhecer e passar a vincular esse tipo de pensamento em pé de igualdade à ética do Aristóteles, ou a metafísica do Heidegger, ou né, entre tantas outras aí que é o que a gente já faz, né? E por fim, na proposta dele, né, a filosofia africana moderna e contemporânea, apresentar os textos desses filósofos, né? É a filosofia afrodiaspórica moderna e contemporânea também, levantamento das filósofos e filósofos ligados direto ou indiretamente ao combate do racismo epistêmico negro, né? Pensando aqui, por exemplo, em Angela Davis, em Djamila Ribeiro, entre tantas outras personalidades, no Attili Bambé, entre outros tantos que vocês devem estar conhecendo aí, né? E ele ainda propõe uma filosofia do corpo afrodiaspórica brasileira, aí trazendo aí alguns elementos da cultura brasileira, da capoeira, que também seriam interessantes apresentar como uma valorizadas em termos de construção epistemológica, né? Esse é um pouco da proposta do Renato que eu queria trazer aqui para a gente ter como um ponto de provocação, porque ela nos provoca a sair de um certo lugar comum que a gente está acostumado, né? A pensar e agir, a continuar, vamos dizer assim, né? A gente continua tratando de uma história e o quanto que a gente é afetado ou não por esse texto. A gente pode também ler esse texto e à noite, hoje, ir lá e dar aula de originalidade grega sem o menor problema, porque não concorda, enfim. Não tô fazendo doutrinação, não quero que vocês passem a concordar com ele. Só estou trazendo uma reflexão consistente, referenciada, que propõe também, né, uma leitura de a gente pensar a partir de um outro viés, né, essa questão, tanto da originalidade grega, trazendo essa ideia dessa pluriversalidade, portanto, né, quanto essa questão da presença de uma filosofia africana em pé de igualdade de uma tradição filosófica europeia. E se também, se de certa maneira, vocês leem que a gente faz uma filosofia que ela é muito centrada no homem branco europeu, né? Nessa linha, vamos dizer assim, né? Gostaria de ouvi-los. Bom, então, é mais ou menos aquilo que eu conversava lá no início da aula, né? É inquietante, né, pensar dessa forma, sem dúvida alguma. Como eu colocava, nunca fiz essa reflexão, na verdade, nunca nem questionei essa originalidade grega, até pela formação sempre me foi assim, né, colocado. Só que a partir da leitura dele, de alguns fragmentos, inclusive, que eu tinha lido era a resenha deste livro, né? O livro eu não tinha encontrado, agora que eu encontrei ele, junto com aquele outro texto que o senhor colocou, ele é muito inquietante, né? Você pensar dessa forma, inclusive, pensar na filosofia, até na citação que ele coloca, né? Que a filosofia é a mais branca de todas as humanidades. E essa diferenciação aí, inclusive, de que nenhuma área, ou seja, nada,
tem esse lugar específico fechado como a filosofia. E é interessante que pensar isso você começa até naquela perspectiva de pensar novamente o que é a filosofia, automaticamente começar a questionar e a tentar dar uma resposta. Mas para mim é inquietante. É inquietante mesmo, porque você começa a pensar em toda a sua formação, inclusive filosófica, inclusive acadêmica, inclusive você começa a observar até a ausência, né? Não sei como é a realidade, o senhor trabalha mais na universidade, sabe, mas a ausência do próprio negro dentro da filosofia, inclusive da própria mulher. Embora a minha filosofia foi seminarística, então automaticamente 100% eram homens e, de certa forma, 95% brancos, né? Porque o clero é formado também por brancos. Eu acredito que é um pouquinho aí da própria figura, né? Da própria foto que nós temos de quem cursa a filosofia, mas para mim é questionador demais pensar nisso. Daí eu até falava que eu até fui dar uma olhadinha lá no Reale, né? Para ver o que ele falava, e ele coloca justamente isso, né? Que essa reflexão de fato é o original do grego, porque antes não se tinha essa visão aí mitológica, né? Mesmo na cultura africana e tudo mais. Mas aí é interessante fazer a reflexão do que é essa filosofia, né? Deixar esse ponto dessa discussão de a filosofia lugar ela se dá em vários lugares, né? Não tem um lugar específico. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se ficou muito organizado, mas é um pouquinho da minha inquietação. E mesmo lugar, claro, nós estamos aqui na questão da filosofia negra, africana, ali, Egito e tudo mais, mas mesmo a questão das próprias mulheres, né? O como elas desaparecem no decorrer da própria filosofia. Porque nós tivemos mulheres que pensaram, algumas que escreveram, mas muito pouco difundidas, né? Até eu acho que no semestre passado fazer um curso lá da USP Escola, em que elas traziam, né, essa visão da mulher dentro da filosofia, Marie Gourmet e tudo mais. O como não se difunde o pensamento. O máximo que nós temos é o quê? Edith Stein, mais ou menos, e Simone de Beauvoir. É o máximo que a gente fala, Hannah Arendt também, né? Mas fora isso, nós não escutamos, né, o pensamento das mulheres dentro da filosofia que foi, de fato, tomado por essa visão aí do homem branco e etc. Valeu, Márcio. Marcos, Christian, querem falar alguma coisa?